Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 26 de setembro de 2025. Eu sou Rodrigo Oliveira e sextou com um gostinho meio amargo, com o pessoal reprecificando aí as chances de mudança nos juros dos Estados Unidos. Ainda continua forte a aposta em 2 cortes até o fim do ano, mas saiu ali da casa dos 70 e poucos por cento de probabilidade para a casa dos 60%, na verdade 60% mesmo, não é nem na casa, né? Direto no 60%, então caiu aí uns 15 pontos percentuais na probabilidade. Aí você me pergunta assim, Rodrigo, mas e daí, né? E o que eu, que moro aqui no Brasil, tenho a ver com isso? Pois bem, isso tem a ver, obviamente, com o famoso carry trade, né? Que é você pegar dinheiro emprestado a um preço barato, a uma taxa baixa, e emprestar dinheiro a uma taxa alta. Então, o que aconteceu ontem, né, que isso acaba influenciando tudo? Você imagina o seguinte, se eu posso pegar dinheiro emprestado lá a 4% ao ano nos Estados Unidos e emprestar aqui a 15%, eu pego o dólar lá, né, compro o dólar lá, pego o dólar emprestado e venho aqui, transformo em real e invisto o dinheiro aqui a 15%, 20%, dependendo de onde você procurar, mas a 15%, né, emprestando diretamente para o Tesouro Nacional, correndo o risco mais baixo que você pode correr aqui no Brasil. Pois bem, o que faz isso, né? Quanto mais dinheiro o pessoal pega emprestado lá e traz para cá, mais dólar entra no Brasil. Isso ajuda a manter o dólar controlado, né? Quando o juro lá parece que não vai cair tanto, aí o pessoal começa a ficar preocupado. Pô, será que eu faço essa operação? Será que eu não faço? É claro que tem outras coisas envolvidas, mas a reprecificação das chances de corte lá nos Estados Unidos tem esse efeito aqui também. Então, o que aconteceu ontem para o pessoal repensar, né? Estava todo mundo tão seguro de 2 cortes até o fim do ano, depois daquela decisão do FOMC, e aí teve uma conversinha do Powell que deixou o pessoal um pouco preocupado, e ontem saiu o PIB, né? O GDP americano, em 3,8% de alta trimestre contra trimestre, contra 3,3% da previsão que o pessoal tinha, né? Então, muito mais forte o crescimento econômico americano. Lembre-se, quando você aumenta os juros, o crescimento econômico se contrai, e quando você expande os juros, né? Quando você reduz os juros, a atividade econômica se expande, né? Obviamente, esse resultado de ontem não tem nada a ver com o corte que foi feito agora, mas mostra que talvez, né, aponta que talvez você não tivesse um juro tão restritivo. Afinal de contas, a economia americana apresentou alguma pujança, né, digamos assim, mesmo tendo ficado deprimida ali em menos 0,6% na leitura anterior, né? Isso, óbvio que tem um efeito base aqui, né? Você vem de uma contração econômica e aí você acaba subindo bem, mas a expectativa já era alta, 3,3%, e ficou em 3,8%, né? Além disso, um outro número que chamou a atenção ontem do pessoal aí, o investidor global, o investidor americano, foi o pedido de seguro-desemprego, né? O pedido de seguro-desemprego, a expectativa é que você tivesse 235 mil novos seguros de pedido de desemprego, depois de 232 mil pedidos na leitura passada. E aí você apareceu com 218, então menos gente pedindo seguro-desemprego significa que tem menos gente perdendo emprego. Se tem menos gente perdendo emprego e o PIB está subindo, a economia americana ainda está aquecida. Isso levou algumas reprecificações aí, e também em conjunto com o que o pessoal do Fed falou em entrevistas, né? Ontem falaram, em maioria ainda são as pessoas ali, os membros do Fed que são mais hawkish, né, que defendem um aperto monetário mais longevo, e isso acabou ajudando aí a reprecificar a curva e reprecificar essa chance de 2 cortes ainda esse ano lá nos Estados Unidos.
O corte de outubro ainda continua amplamente crível, né? Mais de 80% aqui de probabilidade nas bolsas de Chicago, naquela ferramenta do Fed das bolsas de Chicago, mas ficou essa dúvida se depois de outubro a gente vai ter mais um corte nos Estados Unidos. Apesar, e isso tudo acabou influenciando aí, a bolsa realizou um pouquinho do lucro, né? A nossa bolsa aqui caiu 0,81% e fechou 145.306 pontos, ainda com 20,80% de ganho acumulado no ano. O S&P 500 fechou em queda de 0,50%, Nasdaq em queda de 0,43%, tudo em volta dessa conversa aí sobre os juros e sobre as condições da economia americana. Pois bem, por aqui teve o RPM, né, que não é aquela banda do Paulo Ricardo, o pessoal aí que tem mais de 18 anos vai lembrar, que agora é o antigo RTI, que era o relatório trimestral de inflação, agora é o relatório de política monetária, e ele apontou algumas novidades aí, né? A imprensa fala muito dessa história do desemprego, que é um box que apareceu ali, sobre trabalhadores por aplicativo, né? Como isso estaria impactando os índices de desemprego, né? Como você não considera aquilo desemprego, e mesmo assim talvez seja um emprego que não é um emprego, né? O cara está fazendo um bico ali por aplicativo, como é que se diz, trabalhando por aplicativo por um tempo até arrumar um emprego, mas aí não conta como ele desempregado. Isso talvez tivesse um impacto aí de até 1 ponto percentual no nível de desemprego. Mesmo assim, o Brasil com nível de desemprego baixíssimo, mesmo que você considere isso, né? Mas o mais importante ali é que o Banco Central vê a inflação chegando praticamente na meta no primeiro trimestre de 2028, né? Mantida aí todas as perspectivas que a gente tem pela frente de corte de juros só mais para frente, etc e tal. E qual é a inflação lá? Muita manchete de Banco Central prevê inflação acima da meta, tem até manchete errada, prevê inflação acima do teto da meta até 2028, não é verdade, é acima da meta, mas levemente, né? Praticamente na meta. A previsão do Banco Central é 2028, no primeiro trimestre, você encerrar o primeiro trimestre, então março de 2028, com uma inflação anualizada aí de 3,1%, 0,1 ponto percentual, então, acima da meta, né? Mas mostrou que o Banco Central continua bastante duro, né, no que diz respeito à política monetária e está aí pensando em manter os juros altos por mais tempo, e a chance, né, de uma troca, de um corte de juros nesse ano cada vez menor. Tem um levantamento aqui do Broadcast que, se não me falha a memória, de 41 economistas, gestores pesquisados, apenas 5 continuam acreditando que a gente pode ver um corte de juros por aqui ainda este ano, né? Então isso mostra que a gente está abandonando essa história de corte de juros tão cedo, né? Então isso pode segurar um pouco esse otimismo que a gente está tendo com a Bolsa de Valores, com o dólar, né, com o real, que a gente viu aí, até com juros futuros, que a gente viu aí recentemente. Claro que hoje, isso é bem claro nos movimentos que a gente está vendo no mercado brasileiro, a gente está olhando para os Estados Unidos e menos para o Brasil, né? Ninguém está se preocupando muito com problema fiscal, com eleição, tudo isso parece que foi empurrado aí para 2026, enquanto o principal show na cidade é o americano, é o corte de juros do Fed. Beleza? Tem, obviamente, tensões aí geopolíticas, drones russos passeando em espaço aéreo europeu aí à vontade. Hoje eu até vi talvez até transforme isso numa newsletter muito em breve, que é o custo, né, a economia de guerra contra esses drones russos, né? Você imagina que um drone desse custa $2.000, $3.000 e para derrubar ele você usa um míssil que custa quase $1 milhão, né? Então economicamente inviável você ficar derrubando drones russos, e por isso eles estão por aí
fazendo essa baguncinha, incomodando um pouquinho aí o pessoal, o pessoal aí da OTAN, que gostaria de não ver isso acontecendo, né? Bom, de qualquer forma, esse é um assunto para um outro momento, e ficamos aí com um pensamentão sobre o que será dos juros americanos, porque é ele que está mandando na precificação dos ativos locais. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Ah, sim, Ambipar, né? Ambipar, então, ontem pediu umas licenças judiciais para não pagar os credores. A ação derreteu, chegou a bater 50% de desvalorização, fechou com desvalorização perto de 20%, se não me falha a memória, e foi praticamente um pedido de recuperação judicial, né? Tá a segundos de um pedido de recuperação judicial. Então, se você tem crédito da Ambipar, se prepare, né? Se você tem papel de crédito aí comprado da Ambipar, se prepare que você vai tomar um desfalque muito em breve, né? Hoje mesmo você já não vai conseguir vender isso valendo absolutamente nada, porque todo mundo já considera que quebrou a Ambipar, ou que pelo menos não vai pagar tão cedo. Então, é o que a gente sempre fala aí sobre risco de crédito privado, a gente olhar só para a taxa e não olhar para a empresa, né? Tem que entender da empresa, tem que entender do banco, né? O caso do Banco Master, tem que entender da empresa. Então, ou você terceiriza isso e entrega para um fundo, né? Onde tem pessoas ali profissionais, um fundo de crédito privado, profissionais, analistas que vão estar olhando tudo isso no detalhe. Porque se você fica com aquela história de o rating é AAA, não sei o que, rapaz, os caras revisaram o rating da Ambipar ontem, depois de ela entrar na justiça pedindo aí um waiver, para não ser cobrado e não ter que pagar alguns credores, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente diz que tem que ter atenção. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então, bons negócios a todos, bom fim de semana, a gente se vê na segunda. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!